período patrístico. É nesse período que vai se desenvolver agora, ou se sistematizar essa ideia. Então, a patrística, ela refere-se aos períodos chamados pais da igreja. Desde então, o término dos escritos do Novo Testamento, que alguns postulam que foi concluído ali em 100, é uma piada, não é? Concluído em 100, mas a gente sabe que só o Evangelho de João, um próprio apologeta como o Diaquerson, já postula ali João 125, já estamos no segundo século, ok? Até o concílio da Calcedônia, é o concílio que vai ocorrer ali em 451. Então é nesse período que a doutrina da Trindade vai ser desenvolvida por diversos pais em meio a conflitos justamente teológicos, onde alguns serão chamados de hereges, interpretando os mesmos textos bíblicos. Estão entendendo? E nesse período aí nós vamos encontrar, ainda dentro do período patrístico, os chamados niceianos, mas também os antinicianos. Os antinicianos eram formados por um grupo de teólogos que haviam, na verdade, estabelecido um concílio ecumênico. Você sabe o que é ecumenismo, né? Esse concílio ficou conhecido como Concílio de Niceia. Alguns não concordam quanto datação, mas a gente vai chutar aqui de 325, antes de 325 para lá, 325 para cá, né? Mas alguns firmam aí, 325, ok? Lembrando que já está na descrição uma lista de bibliografia para você, tá bom? Como é uma live e não estou usando outros recursos, tá bom? Pegando literaturas aqui do meu lado, tá cheio de livro, mas você já pode olhar na descrição que você vai entender tudo e vai ter acesso a essas bibliografias. Então, é entre estes antinicianos que vão se encontrar o que eles vão chamar de pais apostólicos, os pais apologistas e outros também de grande relevância. Entre estes, imaginem quem está inserido nisso: Irineu, Tertuliano e Orígenes. Sim. Então, já que aqui você teve uma ideia clara do período patrístico, onde se vai postular a doutrina da Trindade e se iniciar todo um debate, e há dentro desse, pode-se dizer, sínodo antiniciano, os pais apostólicos, então nós temos que agora falar dos pais apostólicos. Então, os pais apostólicos, dentro da perspectiva do escopo teológico, do bojo, da sistematização da teologia, por isso vocês estão vendo algo incrível, o professor fazendo teologia, né? Os pais apostólicos são os autores dos escritos ou os próprios escritos mais antigos do Novo Testamento. Portanto, mesmo quando a abordagem ela se dá em cima de um texto copiado posteriormente por um apóstolo, eles ainda afirmam também que há uma outra literatura que, segundo eles, também vieram da mão dos apóstolos, que é conhecido como didaquê, ensino, instrução. Alguns não aceitam a datação, eu também não concordo. Ali eles postulam didaquê entre 80, 90, enfim. Você vai ter o Clemente de Roma, que vive ali no primeiro século. Já no início do segundo século, nós vamos encontrar Policarpo de Esmirna, que vive até ali 155. Ele está no meado do primeiro século e vive até o meado do segundo século. Veja que estes que eu citei, na verdade, não tinham um entendimento preciso da doutrina da Trindade, mas apenas afirmações sobre o assunto com uma linguagem bíblica. Sim, você vai encontrar isso numa das bibliografias, do Franklin Ferreira, é um trabalho em coautoria com o Alan Mead, Teologia Sistemática. Então, os apologetas agora vão fazer a festa, né? Os apologetas vão fazer a festa. Professor, a gente fala, não, eu não estou defendendo nada, eu vou explicar para vocês que o negócio vai... O angu tem caroço, vocês verão.
E essa obra é importante que você tenha em mão, que ela é uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. Ela é da editora Vida Nova, ok? A minha edição é de 2008, página 162, 165, você pode conferir, ok? Agora, lembrando outras questões, é que é possível ver que alguns destes pais, como o próprio Inácio de Antioquia, traz um entendimento de que a Trindade ela é pré-existente. Em que sentido? Ou coexistente? Porque ele tem uma ideia de que Cristo, que ora é filho de Deus, ora é um simples profeta, é o Deus encarnado, ele, na verdade, é a unidade do Pai. Sim, o Inácio de Antioquia, ele irá fazer essa afirmação, ok? Na obra escrita, ou seja, Escritos aos Magnésios, você vai ler Padres Apostólicos, da editora Paulus, literatura lida por católicos, protestantes, reformados ou pentecostais. Estudou teologia, você vai ter que engolir isso aí. Então, Inácio ele dizia o seguinte, fazendo abordagem sobre a Trindade, Jesus Cristo, ipsilíteris, tá? Abrindo aspas. Jesus Cristo, que é, ou que saiu do único Pai, e que era o único em si, e para ele voltou. Veja que quando você ler João capítulo 1, onde diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você tem possibilidades de interpretação de acordo com os próprios verbos predicativos, atributivos, né, sujeitos que aparecem. Por quê? Ao mesmo tempo que diz que o verbo estava, o verbo diz que era. Ok? Ou seja, você tem múltiplas formas de você entender isso aqui e para, como diz o Peteca, para não ficar somente nas minhas palavras, abramos as vossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, gente, é João. No livro de João, no capítulo 1, versículo 1. Talvez vai estar aparecendo pequenininho aí para vocês. Olha, tá aqui. Eu estou sublinhando. Tem várias versões do grego, tá? Isso diferencia, se você for trabalhar a crítica textual, buscar as variações dos termos, mas não há muita complexidade nisso. Então você tem aqui, olha, enarqué em hologos. A tradução tá, não vou dizer que tá aqui, eu discordo aqui. Eu discordo porque essa tradução é muito perigosa, tá? Era o verbo. Esse conceito de verbo, se vocês forem prestar atenção, não tem absolutamente conotação clara teológica consubstancial dentro de uma perspectiva judaico-helenística. Por que não? Porque nós temos, inclusive, esse conceito de logos. E, portanto, não é aqui que o termo deveria ser traduzido. Não! Verbo não tem absolutamente nada a ver. Pelo contrário, porque verbo significa aquele, ou o que dá ação. Verbo dá ação, substantivo não. Deu para entender? Então aqui, quando eles traduzem para o verbo, é para justamente trazer um conceito de que Jesus é aquele que esteve no princípio da criação e que com ele também Deus criou todas as coisas. Então, nesse sentido, a tradução verbo proposta, ela é apenas uma conceituação teológica, mas não uma tradução clara de fato do grego, do termo grego. Pois o termo grego, na verdade, simplesmente só quer dizer, no princípio era a palavra. Simplesmente a palavra. Ora, a palavra não é um sujeito, ou não é um verbo. A palavra, na verdade, é um substantivo, ok? Por isso, definido, no princípio era o quê? Tá aqui, ó, em logos. Mas por que também traduzem como o verbo? Simples, porque você tem um artigo aqui, olha, você tem um artigo, ok? Ó, e você tem o substantivo que
o definem na forma flexional do caso nominativo. Em alguns momentos nós vamos lidar aqui, como eu a minha ideia é a sistematização da teologia da doutrina da Trindade, portanto, faremos crítica bíblica e exegética em um outro vídeo. Para que alguns não entrem aqui e dizem, o professor errou, o professor falou isso. Não. Então você preste bem atenção que o logos aqui foi traduzido para o verbo, tá? Dentro de uma perspectiva de definição do sujeito. Mas Jesus não é o verbo, ele é, de acordo com a teologia, a palavra, ok? A palavra. E outra questão é que logos, ele pode ser traduzido para a palavra, em várias passagens do Novo Testamento grego, você vai encontrar isso. Pode ser traduzida para a ideia, porque este era o conceito filoliano. E, portanto, no meu blog, eu tenho uma biblioteca digital, onde tem muitas literaturas. Se você se tornar membro do canal, você vai desfrutar, tá, dessa biblioteca. E lá tem um livro para ser baixado, o Logos de Filo de Alexandria.